Hoje eu trago para você o conceito de síndrome do impostor, que é quando a gente se sente uma fraude. Por que é importante para você saber isso? Porque tem muito a ver com a nossa sensação de incapacidade, com as nossas crenças a respeito daquilo que a gente consegue ou não consegue fazer. Então isso acaba afetando o nosso desenvolvimento profissional, o nosso crescimento, seja numa carreira dentro de uma empresa, seja no teu próprio negócio, seja com as tuas vendas, com os teus clientes, e acaba impactando também na nossa vida pessoal, porque a gente acha que capacidade tem a ver somente com intelecto, com saber habilidades profissionais, e não, tem muito a ver com inteligência emocional, com a nossa percepção sobre o que a gente consegue fazer com a nossa família, em termos de comunicação, de entender os sentimentos do outro, do que fazer com as situações de conflito que acontecem nas nossas casas, né, na nossa vida pessoal. Então agora colocando isso de lado, que é o propósito, né, desse vídeo aqui, o que eu quero que você pense? Primeiro eu vou te colocar o conceito, mas até o final do vídeo você vai ver que não tem só o lado ruim da síndrome do impostor não, viu? Inclusive eu vou te mostrar que se você sentir isso, pode ser um bom sinal e que a gente vai usar a teu favor. É isso que é o objetivo aqui. Então beleza, o que é essa síndrome aí, essa síndrome do impostor, ou melhor, se sentir uma fraude? É quando você entrega algo, seja de aparência física, seja de conversa, né, com as tuas palavras, você diz algo e no fundo você não acha que faz aquilo exatamente. Não que você esteja mentindo, é um pouco diferente da mentira. Porque a mentira é algo muito pensado, né, no sentido de, nossa, eu deveria ter feito algo, não fiz. E agora como que eu resolvo? Eu vou ter que falar que eu fiz e daí eu dou um jeito de fazer rápido, por exemplo. Isso é uma mentira. A síndrome do impostor é, eu tô me comprometendo em entregar um projeto ou em não brigar mais com meu filho e eu vejo no meu dia a dia que não estou conseguindo. Então, por mais que você perceba uma melhora pequena, é como se na tua visão aquela melhora está infinitamente menor do que tudo que você deveria se esforçar para mudar. E aí, a gente se sente uma fraude. Do tipo, cara, quem que eu tô enganando? Tá todo mundo acreditando na minha história, todo mundo acredita que eu sou capaz disso e no fundo eu sei que eu não sou. Então, é como se fosse uma história tão bem contada e tão bem interpretada por nós que as outras pessoas acreditam e confiam na gente por aquilo. Mas percebe que tem uma sutil diferença entre essa síndrome do impostor e a mentira? Porque a mentira, ela é como se ela, de alguma forma, a gente se entregasse. E na síndrome do impostor, não. É como se algo que só você soubesse. E aí, qual que é o sentimento? Você se sente mal, você se sente literalmente uma fraude, porque você fala assim, a qualquer momento alguém vai descobrir o que está acontecendo, que eu não sou capaz, na verdade. Que eu estou enganando a mim mesma. Eu estou dizendo para mim mesma que eu posso, sendo que eu não posso. E sabe o que é interessante? Quando eu tô na mentoria, no 1-a-1 ali, né, individual com a pessoa, é interessante porque dá pra entender exatamente o que a pessoa tá vivendo, porque é muito pessoal, né? A pessoa acaba compartilhando coisas da vida dela, que quando tem alguém de fora, né, no caso eu que sou de fora, eu consigo perceber muitos caminhos. E tem algo que eu trabalho na mentoria, que é justamente para fortalecer essa questão da capacidade. Porque você não tem noção quantas pessoas se sentem uma fraude. Tem muita gente que sente que não vai dar conta e nem admite isso para ela. Quando eu percebo isso, o que eu faço? Eu ensino a ela uma técnica que ela possa visualizar nela as capacidades que ela tem, sem que aquilo possa interferir na tal da síndrome do impostor. Por exemplo, vamos supor que eu disse para você agora escrever aí 30 características positivas suas no papel. Tem gente que vai falar assim, nossa, 30 é muito, não sei se eu consigo. Não vai ter. Já começa assim, criar uma historinha, cara, 30? Ou tem gente que vai pensar assim, beleza, vai ser fácil. E começa a escrever e daqui a pouco pode dar uma travada. Geralmente travam, tá? Geralmente. Porque 30 características
é um número em que as pessoas não estão acostumadas a olhar tudo isso nelas. Elas tendem a ver mais defeitos. E aí, quando você começa a fazer esse exercício, inclusive eu te estimulo que faça para que você sinta essa experiência. O que acontece? O nosso cérebro, ele começa a justificar para nós mesmos por que você não é aquilo ali que você está escrevendo. Para quem tem a síndrome do impostor, na hora parece que tipo assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, isso é besteira, isso não vai adiantar nada. Eu tô enganando a quem? Eu tô mentindo aqui. E a pessoa começa a querer não fazer, a criar resistência ao exercício. Para que a gente consiga tirar esse bloqueio, essa resistência desse exercício, eu explico para a pessoa por que ela é aquilo. Tá, Carol, mas como que você sabe? Você conhece tão bem assim a pessoa? Não. É por um princípio muito lógico da oposição. Se você pensar, você só conhece a luz, a claridade, porque você já viu essa luz, certo? Portanto, mesmo que hoje você esteja vendo escuridão e que você não esteja vendo luz ao teu redor, você só sabe que existe a luz porque você já viveu, mesmo que você esteja vivendo na escuridão. Esse oposto me mostra o seguinte: é como se aquela luz na vida da pessoa fosse uma plantinha pequena ou uma semente que não foi cuidada direito, foi esquecida, então ela tá murcha, ela tá meio largada ali as traças, né, jogada. Se eu cuidar dela, ela vai começar a crescer. Então não é que a pessoa não tem, ela simplesmente não está cuidando daquele lado dela. Então se você pegar uma característica, por exemplo, persistência, que é algo que as pessoas buscam muito. Ah, mas eu não sou persistente, como é que eu vou escrever que eu sou uma pessoa persistente? Será que você não é ou será que atualmente você não está sendo persistente? Se você sabe que você não é persistente, é porque um dia você já foi, você já experimentou isso. Então a gente não tem como imaginar algo que a gente nunca viveu. Então, a partir deste princípio, a gente quebra muito a resistência. E isso acaba quebrando a questão da síndrome do impostor, de se sentir uma fraude. Por quê? Uma vez que você consegue aceitar que sim, você tem aquelas características positivas, mas que elas talvez não estejam tão desenvolvidas quanto você gostaria, bom, então agora a gente passa de deixar de ser um impostor, que é uma pessoa que literalmente está fraudando os outros, para uma pessoa consciente que sabe das fragilidades e sabe que a potência que ela tem em cima de características positivas e que podem se tornar muito mais fortes se elas desenvolverem, que é a plantinha que está ali largada ali as traças e que você vai agora passar a cuidar. Esse é um princípio que funciona muito bem, que traz resultados fantásticos na vida das pessoas, em termos de resultado mesmo, resultado palpável. Qual que é a parte boa de se saber então que temos uma síndrome do impostor? Porque o ideal, você pode pensar, seria que eu não tivesse esse sentimento, né? Que eu já tivesse com tudo desenvolvido, pronto, mas ninguém nasce pronto, meu filho não adianta, entendeu? A gente sempre tem o que crescer. A parte boa é que geralmente as pessoas que têm esse sentimento de ser uma fraude, de ser um impostor, são as pessoas que têm mais capacidade e têm uma autocrítica tão grande dentro delas, né? No sentido de uma ânsia de querer ser melhor, de querer crescer mais, que acabam desviando a atenção para algo negativo. Mas não significa que realmente elas não consigam. Percebe a diferença? Ou seja, se você sente isso, fica feliz em primeiro lugar, entendeu? Porque significa que a tua capacidade existe dentro de você. O que você vai fazer com isso? Regar a tua plantinha que tá ali, a tua semente, que talvez ela não nem tenha nascido ainda da terra, mas que agora que você sabe que ela tá ali debaixo da terra, mesmo que você não enxergue, você vai conseguir desenvolver sim. E daí a síndrome do impostor vai ficar cada vez menor, não que você vai se sentir
um super-homem, uma super-mulher, isso nem é bom pra gente, porque senão alimenta demais o ego e a gente acaba se tornando uma pessoa soberba, deixa de crescer quando chega nesse ponto. Então, lembra, eu já falei aqui do poder da insatisfação, tem um vídeo aqui, se você não assistiu, assista, porque faz sentido com esse conteúdo que eu tô colocando, vai complementar para você, mas no fim é algo positivo, então agradeça a Deus que você está sentindo isso e pare para fazer esse exercício que eu te falei aqui, para que você desenvolva de fato as tuas habilidades, e daí ó, ninguém segura, né? Um beijo.